Pessoal, vocês viram aqui nessa estação um pouco do desempenho do João atendendo uma vítima de politrauma. O que acontece? Atender vítima de politrauma é uma coisa que envolve muito detalhe, mas que, por outro lado, tem a sua vantagem, tem sua facilidade, porque é um negócio sistematizado. A gente tem um algoritmo para atender vítima de trauma. Então, o que acontece? Umas dicas que eu quero dar para vocês quando vocês estiverem numa estação de trauma. A primeira coisa, colocou o pé dentro da sala, a primeira coisa que você vai fazer é pedir paramentação. Quando eu estou falando de paramentação, aqui não é paramentação estéreo, luva estéreo, não, é EPI. Você não deve atender uma vítima de politrauma sem estar usando EPI. Você precisa pedir gorro, óculos, máscara e avental. Então, primeira coisa, pede paramentação. Segunda coisa, precisa aumentar a temperatura da sala e cobrir o paciente para evitar hipotermia. Vocês se lembram que hipotermia, junto com acidose e coagulopatia, é um componente da tal da tríade letal. E se o negócio se chama tríade letal, é porque eventualmente morre alguém disso aí. Então você precisa evitar hipotermia na sala de trauma. Então, segunda coisa, chegou e fala para o examinador, eu quero aumentar a temperatura da sala. Ou então desliga o ar-condicionado e cobre o paciente. Terceira coisa, antes mesmo de começar o atendimento, para você não se esquecer, pede monitorização, pede oximetria de pulso, pede cardioscopia e pressão arterial. E uma coisa que é bizu para toda ação que você fizer numa vítima de trauma, você precisa obrigatoriamente checar os parâmetros depois de cada conduta que você adotou. Quer um exemplo? Fez o chin lift? Pergunta como evoluiu a saturação do paciente. Fez a intubação? Pergunta se a saturação do paciente melhorou. Pergunta como está a frequência cardíaca. Porque isso vai te dar uma evolução em relação ao seu procedimento, se ele foi bem sucedido ou se não foi. Então, terceiro passo, pediu para o paciente ser monitorizado. A quarta coisa, se apresenta de forma sumária. Fala, eu sou o doutor fulano, no meu caso eu sou o doutor Antônio, e eu vou fazer seu atendimento. Não precisa ficar perdendo tempo, falando, posso te atender? Eu sou o doutor. Não, é sumário. Você não pode perder tempo com isso, mas se a vítima estiver acordada, se apresentar e dizer que vai atendê-la, conta ponto. Se estiver desacordada, tudo bem, não faz diferença. Mas você não vai perder ponto se você se apresentar. Então se apresenta. Fez isso, você vai checar a responsividade da vítima. Fala, senhor, faz uma pressão, chama por ela e vê se tem resposta. Geralmente, quando é manequim, não vai ter resposta. E isso é outra dica. Quando eles querem um paciente que te responda alguma coisa, vai ser um ator. Se for manequim, geralmente é o paciente rebaixado. Então, chamou o paciente, está irresponsivo, não te disse nada, você pode ter certeza que o Glasgow desse paciente é menor ou igual a 8. Quer que eu te prove isso? Se você fez um estímulo de pressão, chamou o paciente, ele não falou com você e ele não abriu o olho, você pode já dar 1 ponto para a resposta verbal e 1 ponto para abertura ocular. Mesmo que ele tenha a melhor resposta motora possível, que nunca vai acontecer, o Glasgow dele vai ser 8. Então chamou, o paciente é responsível, já bota na cabeça, eu vou precisar de uma via aérea definitiva para esse paciente, que era o caso. Muito bem, fez essas 4 coisas, aí sim a gente vai partir para o ABCDE. Então, vias aéreas, parte A do ATLS, que é o que foi cobrado nessa estação. Primeira coisa é checar se o paciente está adequadamente com colar cervical. Nesse caso, estava. Segunda coisa, checar se o paciente já está com oferta otimizada de oxigênio, ou seja, máscara não reinalante com um reservatório de O2 em fluxo de 10 a 15 litros por minuto. Nesse caso, quando a gente chamou o paciente e concluiu que ele precisava de intubação, a gente intuba direto? A resposta é não. O ATLS diz para você que se você está diante de um paciente que está inconsciente, a primeira coisa que você precisa fazer é desobstruir a via aérea para garantir que esse paciente ventile melhor. E aí você me fala, Rivas, por que um paciente inconsciente vai ter obstrução de via aérea? Primeiro, porque ele não deglute, então ele acumula saliva na boca. Eventualmente, se ele tem um sangramento dentro da boca, ele não vai cuspir o sangue, então ele pode acumular sangue na cavidade oral. Se ele fraturou um dente e o dente está parado ali atrás da língua, ele também não vai tossir o dente, porque ele está rebaixado. E a gente tem a principal causa de obstrução nas vítimas de politrauma com o TCE, com rebaixamento de nível de consciência, que é a própria queda da base da língua. Então você precisa contornar esses fatores para você pré-oxigenar o paciente. Então, mesmo você sabendo que vai precisar intubar, as primeiras medidas são: primeiro, inspeciona a cavidade oral.
vê se não tem corpo estranho, sangue ou secreção. Não tem nada disso, o paciente continua oxigenando mal, respiração está ruidosa, você diagnosticou que é obstrução da via aérea por queda de base de língua. E aí você vai fazer as manobras de tração da mandíbula ou de elevação do mento. Como na elevação do mento você tem risco de hiperextensão, sempre prefira tração da mandíbula. E aí com tração da mandíbula você otimiza a oferta de oxigênio. Nesse meio tempo você vai pedir para o seu auxiliar, prepara para mim um material de intubação. E nesse caso, quando você fala prepara para mim um material de intubação, o que tem que vir na sua cabeça? Checa cuff, lembra do tamanho do tubo, que fazer eu não sei. Paciente adulto, bota 7,5 que você nunca vai errar, se for intubação orotraqueal. 7,5 você nunca erra. E você precisa pedir para o seu auxiliar preparar a droga. No TLS, a gente tem duas situações. Quando você intuba com droga e quando você intuba sem. O TLS, a partir da 10ª edição, ele te diz o seguinte: você não é obrigado a intubar com droga, desde que o paciente não tenha estigmas de traumatismo crânioencefálico e ele não tenha reflexo de vômito. Se ele tiver qualquer uma dessas duas alterações, vai precisar usar droga. E quais são as drogas que a gente preconiza para vítima de trauma? Etomidato, 0,3 mg por quilo, e succinilcolina, 1 mg por quilo. Succinilcolina para adulto, se você falar 100 mg, você também nunca vai estar errado. Você sempre vai acertar. Muito bem, nesse paciente em específico, o enunciado dizia que ele tinha estigmas de traumatismo crânioencefálico, ele estava bradicárdico e hipertenso, ou seja, ele tinha traumatismo crânioencefálico com uma provável hipertensão intracraniana. Então você nunca ia poder fazer intubação sem dar droga para esse paciente. Então, fez a droga, aí você vai partir para a laringoscopia. Pega o laringoscópio com a mão esquerda, introduz a lâmina pela rima aqui à direita, afasta a língua, cai com a lâmina na valécula, traciona sem fazer báscula para trás, para cima e para frente, viu a prega vocal, passa o tubo até entrar todo o balonete, insufla o balonete, conecta a fonte enriquecida de oxigênio. Depois que você intubou o paciente, você sempre precisa lembrar de 3 parâmetros. Você vai precisar olhar para a oximetria dele. Então a primeira coisa, melhorou a oximetria? É a primeira coisa que você vai perguntar. A segunda, vê a curva do capnógrafo. A curva do capnógrafo vai te dizer se esse paciente tem ou não falha de intubação. E a mais importante, que você tem que fazer até antes dessas duas, você precisa auscultar o paciente. Então ausculta, a sequência de ausculta para paciente intubado, ausculta primeiro o epigastro, vê se não tem ruído hidraéreo quando você está ventilando, porque se tiver ruído no epigastro, tem chance alta de sua intubação ter falhado. E depois você ausculta campos pulmonares e vê se tem murmúrio vesicular. Se tem murmúrio vesicular bilateral, sua intubação foi bem sucedida, melhorou a saturação, beleza. Curva de oximetria, show de bola. Agora eu te digo o seguinte, ausculta, oximetria e curva de capnografia não são métodos 100% fidedignos para dizer ou não se houve intubação seletiva. Então sempre que você passar um tubo num paciente, seja vítima de trauma ou não, você tem que fazer uma radiografia de controle para ver se o tubo está adequadamente locado. E aí a dica aqui para a gente encerrar, vale para tudo que é do ATLS. Sempre que você tiver a introdução de um tubo ou de um dreno acima do tórax, seja dreno de tórax, sonda nasogástrica, sonda nasofaringe, o que quer que seja, faz radiografia de controle. Precisa fazer radiografia de controle, certo? Então passou tubo, passou dreno de tórax, passou sonda nasogástrica, nasoenteral, precisa pedir radiografia e isso quase sempre vai estar no seu checklist, tá bom? Pessoal, vamos agora falar um pouquinho da segunda estação, que foi sobre via aérea cirúrgica. O João ele foi muito assertivo quando ele identificou que o paciente precisava de uma via aérea cirúrgica nesse caso. Afinal de contas, o paciente foi resgatado com uma retroescavadeira, tomou uma pá de retroescavadeira na face. Estava com a face totalmente destruída. Tinha trauma maxilofacial extenso descrito no enunciado e fratura maxilomandibular. Não dá, em condições nenhuma, para você tentar intubação orotraqueal nesses casos, e você vai precisar de uma via aérea cirúrgica. No trauma, via aérea cirúrgica de escolha, cricotireoidostomia cirúrgica. E aí, o João foi super bem. O que ele esqueceu de novo? Lembra, era um segundo caso. Ele não pediu monitorização, não pediu para desligar o ar-condicionado da sala e não pediu paramentação com EPI para fazer o atendimento inicial do paciente. Nessa segunda tarefa, isso é até mais difícil, porque você está vindo da primeira, acha que você está paramentado, que está tudo certo, tudo pronto, e efetivamente não está. Era um novo atendimento, era um novo caso. No enunciado estava escrito isso. Então tenham atenção para esse tipo de detalhe. E aí o procedimento é tranquilo. Você vai lá,
palpa a cartilagem tireoide, palpa a cricoide, no meio das duas tem a membrana cricotireoídea, você faz a incisão, faz a divulsão com uma pinça hemostática, pode ser um Kelly, um mosquito, e aí você passa ou um tubo orotraqueal, que foi o que o João fez, ou então você passa uma cânula de traqueostomia. Segundo o ATLS, quando você está passando cânula de traqueostomia, o diâmetro interno pode ser até de 7 milímetros, ou seja, você pode passar até uma cânula 7 de traqueostomia nesse paciente. Uma cânula não, um tubo orotraqueal. Você pode passar até um tubo orotraqueal de número 7 pelo acesso da cricotireoidostomia. Quando é cânula, tem que ser um pouco menor. Aí você passa uma cânula 6. Então, tubo até 7, cânula até 6. Não quer errar? Bota 6 que você sempre vai acertar. Passa um tubo 6 ou uma cânula 6 que vai estar certo. Tá bom? Pessoal, era isso. Então a gente se vê até a próxima estação.